Olha só, por essa nem o Bolsonaro esperava. Traição. O Augusto Aras, procurador-geral da República, ele foi consultado pelo STF no processo que movem para que o Queiroz volte à prisão. Ele foi consultado se o Queiroz deveria voltar para a prisão, ou se ele deveria continuar em prisão domiciliar, ou se deveria ser solto diretamente, ou o que fazer com o Queiroz. E o STF sempre, obrigatoriamente, tem que pedir a opinião da Procuradoria. E a Procuradoria-Geral da República falou que o Queiroz tem que voltar para a prisão. Então, parecer de hoje da Procuradoria-Geral da República diz: o Queiroz e a esposa têm de ir direto para a jaula imediatamente. E olha só, o Bolsonaro não esperava isso. O Augusto Aras vem sendo um cachorrinho do Bolsonaro nos últimos dias, assim, de uma maneira bem carinhosa de dizer, porque o Augusto Aras estava fazendo todos os desejos do capetão. O capetão pedia, e aí o Augusto Aras ia lá e perseguia os governadores, perseguia a Lava Jato. Uma procuradora ligada a ele, ao Flávio Bolsonaro, pediu e conseguiu afastar o Witzel graças a um ministro do STJ. Aí o STJ já decidiu para afastar o Witzel com a Procuradoria-Geral da República, dizendo que tem que ser afastado. Aí hoje, algumas horas atrás, eles pediram a prisão do Witzel, a Procuradoria-Geral da República, que é a prisão do Witzel. Então, até então, o Augusto Aras estava fazendo tudo que o Bolsonaro queria que ele fizesse. Aí ele vai lá e fala: não, mas espera aí, o Queiroz também tem que voltar para a jaula. E aí a coisa ficou feia, deve estar muito feia em Brasília. O Bolsonaro já tem uma nova dor de cabeça. Eu digo nova porque ele já estava com uma dor de cabeça. Eu falei nos últimos dias: o Bolsonaro voltou a atacar repórteres, não porque ele quer se mostrar para o gado dele, não. Ele voltou a atacar repórteres porque ele está muito estressado, porque uma investigação contra o Ossef está caminhando rapidamente, e até o que o Bolsonaro consiga, se é que vai conseguir, mudar o procurador de justiça do Rio de Janeiro, que vai ser o chefe de todas as investigações no Rio de Janeiro, que será em dezembro essa nova escolha, e quem escolhe é o governador do estado e o atual vice-governador, que não foi afastado pelo STJ, mesmo tendo parte nos crimes do Witzel. E o atual vice-governador é muito amigo do Flávio Bolsonaro, então assim, então claro que ele vai escolher um bolsonarista. Ou mesmo se o Bolsonaro conseguir fazer isso, nesses meses até lá, a investigação contra o Ossef está muito rápido avançando. Por falar nisso, também tem uma investigação contra o Carlos Bolsonaro. Já surgiu notícia hoje sobre um assessor do Carlos Bolsonaro. Então, várias investigações estão avançando porque os procuradores perceberam: estamos sob ataque, em dezembro vão tentar mudar a procuradoria. Então, vão avançar rapidamente. Aí o Bolsonaro está com várias dores de cabeça. Então, eu vou falar mais sobre isso tudo e sobre o Queiroz. Será que ele volta para a prisão? Mas antes, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal se você é contra o desgoverno Bolsonaro, porque quando você se inscreve no canal é um ato de resistência e de oposição, é um segundo, é de graça, é só clicar em um botão, porque você se inscrevendo, o YouTube entende que esse vídeo aqui tá bombando, tá fazendo sucesso. O YouTube mostra, o algoritmo do YouTube, o sistema da plataforma do YouTube, mostra esse vídeo na página inicial para mais gente que não é inscrita. Essas pessoas clicam, muitas delas clicam, outras não, mas muitas clicam, entram no canal, assistem o vídeo e também se inscrevem no canal. E assim o canal vai crescendo, a oposição ao Bolsonaro vai crescendo e você ajuda muito. Então, um segundinho de graça, clica. E também temos, olha só, hoje instalaram nosso outdoor em Curitiba. Fica na saída de Curitiba, entre Curitiba e Pinhais, que fala: você sabia que Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial? R$600 foi uma conquista da oposição. O mesmo outdoor aqui em Serra, no Espírito Santo, e o nosso painel de LED em Florianópolis, olha só. Aqui, meus amigos, o painel de LED do Plantão Brasil, perguntando sobre o cheque do Queiroz para Michele e denunciando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. Apoiem o Plantão Brasil. Então, apoie, inscreva-se, e se você quiser apoiar as ações dos outdoors, você pode, no primeiro comentário, é só rolar para baixo, no primeiro comentário tem conta bancária, tem PicPay, Apoia-se, tem tudo para quem quiser apoiar, para que a gente possa colocar mais outdoors contra o Bolsonaro, denunciando os crimes dele por todo o Brasil. E se inscreve no canal, aproveita e curte o vídeo. Agora vamos falar sobre: será que o Queiroz volta ou não para a prisão? Olha só. O STF tem processos lá que pedem a volta do Queiroz para a prisão, e a primeira instância dos procuradores do Rio de Janeiro, os procuradores de primeira instância, eles pediram para o Queiroz voltar para a prisão, mas eles perderam o prazo. Por que perderam o prazo? Porque uma procuradora aliada
do Flávio Bolsonaro, a Lindora, que é a mesma procuradora que pediu o afastamento do Witzel. Sabe o que ela fez? Ela clicou no processo e quando ela clica para acessar o processo, começa a contar o prazo para que os procuradores apresentassem algum recurso, para que o processo do Queiroz voltasse para a primeira instância. E aí sabe o que aconteceu? Como ela clicou e não avisou a ninguém, num belo dia à noite, o prazo contou e aí eles perderam um dia e por conta disso eles perderam o prazo e aí tá uma briga danada para saber se isso foi armação ou não. Comenta aí, foi armação da Lindora? A Lindora já recebeu o Flávio Bolsonaro na casa dela, são assim juntinhos até demais. E aí ela fez isso e por conta desse erro dela, eles perderam o prazo. Mas no STF o Gilmar Mendes tem alguns pedidos sobre o Queiroz nas mãos deles. Um é para o Queiroz voltar para a prisão, está nas mãos do Gilmar Mendes. E o outro é para esse caso voltar para a primeira instância, que também está nas mãos do Gilmar Mendes e que ele pode colocar para votação em plenário no STF a qualquer momento. E sempre é praxe, o STF, quando chega lá um recurso ou um processo, eles têm que pedir a opinião da Procuradoria. Senhor procurador, qual é a sua opinião sobre isso aqui? Eu devo conceder isso? Não devo? O que eu devo fazer? Qual é a opinião de quem está acusando, né? Ou deveria acusar? Há crime ou não há? Aí, a Procuradoria-Geral da República falou sobre o Queiroz. A nossa opinião é que ele e a esposa têm de ser presos imediatamente. Eles deveriam estar já presos, não deveriam nem ter sido soltos. E aí a coisa fica feia. Por quê? Porque há muitas provas contra o Queiroz, isso a gente não precisa discutir aqui, eu já falei em vários vídeos. Só que, olha só, para a situação piorar ainda, há o fato de que apareceram fatos novos depois que o Queiroz foi solto. Por exemplo, ele depositou R$89 mil na conta da Michelle, inclusive o nosso painel LED pergunta sobre isso, os outdoors também. Por quê? Porque ele depositou dinheiro na conta da Michelle, da primeira-dama. Isso começa a comprovar uma coisa que eu venho falando aqui há muito tempo. A finalidade do dinheiro roubado das rachadinhas era Jair Bolsonaro e família. Por quê? Porque o Queiroz pegava o dinheiro e aí ele fazia o quê? Ele pagava despesas do Flávio, muito provavelmente pagava despesas de outros membros do clã, da família, e ele depositava esse dinheiro na conta de outras pessoas, como por exemplo da Michelle, por cheques, ou ele comprava alguma coisa e pagava para eles, ou ele dava em dinheiro vivo, porque o Queiroz sacava, ele movimentava muito dinheiro vivo. Aí, para piorar, quando a gente começa a falar, caramba, rachadinha, pegavam dinheiro, roubavam, tal, a finalidade era Jair Bolsonaro. Para piorar, o Carlos Bolsonaro tem um assessor, que também foi assessor do Flávio por muitos anos, e que quando foi assessor do Carlos Bolsonaro, ele nunca apareceu para trabalhar na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ele nunca apareceu para trabalhar. E esse assessor, ele ganhou mais de 100 mil enquanto esteve trabalhando com o Carlos. Não 100 mil por mês, mas 100 mil no total. E ele sacou praticamente todo esse dinheiro. Então ele recebia o dinheiro e ele já sacava o dinheiro. E aí, olha só que coisa. Ele era assessor do Carlos, a gente não está mais falando do Flávio. E tem uma investigação que é da rachadinha do Carlos Bolsonaro e de uso de funcionários fantasmas do Carlos Bolsonaro, porque há várias denúncias de que ele usava funcionários fantasmas no gabinete dele e de que muitos deles nem sabiam que eram funcionários fantasmas. A reportagem, essa investigação começou por conta de uma reportagem da Época, a revista Época foi na casa dessas pessoas que são parentes da ex-esposa do Bolsonaro, não da mãe do Carlos e do Flávio e do Eduardo, da outra ex-esposa que veio depois. E são parentes dela, muitos, primo, prima, tio, tia e tal. E aí você pensa, pô, começaram a colocar os parentes e aí fazer uma rachadinha. Não, o negócio do Carlos não era rachadinha, o negócio do Carlos era inteirinha. O Carlos não gosta de dividir, devia ser uma briga entre os irmãos. O Carlos quer tudo pra ele. Ele pegava dados, tudo indica. A matéria mostra, foram lá falar com o pessoal, eles responderam. Ele pegava os dados das pessoas, nome, CPF, RG, tudo mais, e ele lotava essas pessoas no gabinete, quer dizer, ele contratava essas pessoas com dinheiro público, dinheiro nosso, principalmente se você mora na cidade do Rio de Janeiro, porque ele é vereador lá. Mas aí o Carlos, ele contratava essas pessoas não sabiam que estavam sendo contratadas. E aí ele ficava com um salário inteiro, porque quando elas recebiam em alguma conta que muito provavelmente alguém criava para elas, ele pegava o dinheiro inteiro dessas pessoas. Aí a reportagem da Época foi lá e falava, pô, você já trabalhou na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro? Aí o rapaz falava, eu nunca fui lá, não sei de nada disso. Pô, você não trabalhou pro Carlos Bolsonaro? Aí o cara, quê? Quem é Carlos Bolsonaro? Não, eu não.
Então, as pessoas sequer sabiam, porque quando alguém está no esquema, o cara fala, peraí, claro, eu trabalhei, não sei o quê, mas não, eles sequer sabiam. Para piorar, eles tiveram que depor, vários dos funcionários do Carlos tiveram que depor, e aí várias pessoas, uma reportagem mostrou que várias pessoas do gabinete, ex-assessores do Carlos Bolsonaro, que estão sendo investigados nisso, mesmo que a pessoa seja inocente e não soubesse de nada, ela acaba sendo investigada, quer dizer, olha só que ruim para a pessoa. Mas essas pessoas todas foram se reunir com o Carlos Bolsonaro poucos dias antes de irem depor. E algumas dessas pessoas nunca tinham pisado na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. A primeira vez que elas foram lá, quer dizer, gente que trabalhou lá por 2, 3, 4 anos, nunca tinha pisado lá. A primeira vez que foi lá conhecer o prédio foi numa reunião no gabinete do Carlos Bolsonaro com muita gente da equipe dele, provavelmente advogados também, coincidentemente, alguns dias antes do depoimento. Que, gente, isso é obstrução de justiça. Você não pode chamar todo mundo aqui quando tem uma investigação e falar, gente, vamos se reunir aqui todo mundo para combinar o depoimento. Estão achando que a gente cometeu um crime, vamos combinar o depoimento. Isso não pode, isso é obstrução de justiça, mas no Brasil a família Bolsonaro pinta e borda e até agora, com eles nada acontece. Eles estão toda hora, vem uma bomba, eles desviam. Ou vem uma bomba, pega neles, mas eles têm um sistema de comunicação muito grande e eles sempre acabam fazendo, primeiro, o gado esquecer, segundo, o cidadão despolitizado meio que ignorar isso, porque para o cidadão despolitizado é o seguinte, o PT é corrupto, o Temer também é corrupto, veio o Bolsonaro, é só mais um. Então, a diferença do Bolsonaro para outro qualquer é só mais um. Mas o Bolsonaro é genocida, Thiago. Mas o Bolsonaro, ele cria cortinas de fumaça e as pessoas, elas simplesmente não percebem nada disso. E ele trabalha muito bem com a comunicação com as pessoas despolitizadas para a mensagem chegar nessas pessoas. O que acontece? Ele sempre consegue fazer com que a narrativa dele prevaleça, mesmo que tenha Globo, Record, não sei quem contra ele, a narrativa dele sempre prevalece, diferente dos governos do PT, por exemplo. Se a Globo falava, o Lula é ladrão, fulano disse no depoimento na Lava Jato que o Lula é ladrão, aí o Brasil inteiro falava o Lula é ladrão, e aí ninguém queria saber se tinha prova, se não tinha, se o cara estava preso e ele falava que o Lula era ladrão, ele era solto no dia seguinte, como foi o Léo Pinheiro, como foram tantos outros, se eles eram coagidos a falar do Lula. Tem até depoimento de um cara na Lava Jato, de um executivo do Odebrecht, dizendo, eu fui coagido a falar do Lula, se eu não falasse do Lula, não tinha delação, eu ficava preso para sempre. O cara falando isso, tem vídeo dele em juízo, e aí, não, as pessoas não sabiam disso, porque o PT não tem um sistema de comunicação, a esquerda não tem como o Bolsonaro tem, e aí as mentiras da grande mídia contra o PT e as mentiras da Lava Jato, todo mundo engolia isso. E agora, quando vem um fascista que faz de tudo para matar o maior número de pessoas possível numa pandemia, agora está até fazendo propaganda contra a vacina, propaganda anti-vacinação, a grande mídia começa a lutar contra ele e fala, olha só o que ele está fazendo, só que não cola. Sabe por que não cola? Porque ele tem um sistema de comunicação, ele consegue convencer mais gente da versão dele, mesmo que seja mentirosa, sejam fatos distorcidos, do que a grande mídia consegue convencer as pessoas da verdade, a grande mídia, mais a esquerda, mais todo mundo. E aí ele consegue, na verdade a maioria das pessoas não gosta do Bolsonaro, mas mesmo assim ele consegue uma popularidade ali de 1/3 da população, ele consegue manter esse gado, e muitos deles não são fascistas, tá provado, os fascistas são 12 a 15% da população. O resto é gente que realmente é manipulada pelo bolsonarismo, então é muito difícil. Agora a pergunta, Thiago, você acha que o Queiroz volta para a prisão? Eu não sei, eu realmente não sei, eu não aposto nada por conta de uma coisa, em Brasília tem as coisas que acontecem por trás das cortinas valem muito mais. Eu vou dar um exemplo, ninguém imaginava que o Dallagnol sairia da Lava Jato. O que aconteceu? O Dallagnol, ele tinha processos no Conselho Nacional do Ministério Público e processos nos quais ele, assim, provavelmente a chance era de 99% que ele sofreria graves punições. Aí o STF foi lá e paralisou esses processos. Falou, Dallagnol, vamos paralisar esses processos, não vão ser julgados tão cedo. E deram para ele um fôlego. No que deram esse fôlego, acordão ou não, chame do que quiser, coincidentemente, o Deltan resolveu, peraí, eu vou sair da Lava Jato. Então, parece aquele tipo de acordo, olha, você sai da Lava Jato assim, sem uma mancha na sua história, e a gente não obriga você a sair, você escolhe, você sai por bem ou por mal. Vai ser por bem, então vai ser por bem. Vamos paralisar o processo, vai ficar todo mundo achando que deu pizza, a gente vai paralisar os outros processos e aí você sai. Então, mas você sai, porque senão vai ser pior. Parece muito, porque isso geralmente acontece em Brasília. Aí no caso
do Bolsonaro, o Bolsonaro está nas mãos do Gilmar Mendes. Aí o Bolsonaro ele começou a ficar amigo do grupo do Gilmar Mendes. Eu sempre falo que ele trocou o líder do governo, tirou um bolsonarista raiz, que era o Major Vitor Hugo, que é olavista, fascista, militar, ele é evangélico. Ele tirou o cara bolsonarista raiz, ele colocou o Ricardo Barros, que não é nada disso, não é religioso, não é nesse nível de fascismo, também não é militar, não é nada. Ele colocou um cara do Centrão que era assim com o Temer, foi ministro da Saúde do Temer, uma das maiores verbas do governo Temer iam parar na mão dele, um cara que tem são várias denúncias de corrupção, um cara assim do grupo Temer, Gilmar Mendes, esse grupo. Aí o Bolsonaro mandou o Temer pro Líbano com o nosso dinheiro, aí o Bolsonaro começou a agradar esse pessoal aí do Temer, ele começou a atacar a Lava Jato, onde a Lava Jato nas partes da Lava Jato que atacavam o pessoal do Centrão do Temer, ele falou, ó, pronto, agora eu tô amigo desse grupo, mas o Bolsonaro tá na palma da mão deles. E a gente não sabe uma coisa, esse grupo tende muito a fazer uma coisa que claro, que é muito claro o modus operandi deles. Eles usam as pessoas, eles sugam, quando não tem nem o bagaço, eles ainda espremem o bagaço e jogam fora as cinzas. É isso que eles fazem. E o Bolsonaro agora, ele tá a serviço desse pessoal dançando conforme a música que eles tocam. Se eles tocarem música rápida, é melhor que ele dance rápido. Se tocarem samba, é bom que ele aprenda a sambar. É isso que tá acontecendo com o Bolsonaro. E ele tá fazendo isso. Só que a gente não sabe, e eu, Thiago, não sei, se eles vão jogá-lo fora agora ou no ano que vem. Ou se eles vão falar, peraí, com o Bolsonaro tá bom, a gente pode tentar mantê-lo até 2022. Mas mesmo se eles falarem, vamos mantê-lo até 2022, eu não sei se o Bolsonaro vai continuar dançando a dança deles, porque o Bolsonaro já mostrou que ele não é disciplinado, ele não é uma pessoa domável. Mas ainda, a gente não sabe se outras forças políticas não vêm e minam isso, ou se outras forças políticas não podem ser usadas por esse grupo, ou se aliar a esse grupo para tirar o Bolsonaro para tomar mais proveito. Então, por não saber dessas coisas, não tem como opinar se o Queiroz vai preso agora, se vai preso depois. Algum dia o Queiroz vai preso, não tenha dúvida, mas não dá para opinar quando. É por isso que a situação tá assim. Mas ó, que é a minha aposta, o Queiroz vai preso em algum momento. Aí quando, eu realmente não faço ideia. Mas as investigações estão avançando e o cerco contra o Bolsonaro vai tá fechando. Se isso significa que o Queiroz vai preso, o Ossef vai preso, não sei quem vai preso, eu ainda não sei, você também não sabe, mas isso significa uma coisa, o Bolsonaro está cada vez mais nas mãos dos outros, e isso para ele é péssimo, porque o Bolsonaro, eu já falei, ele não é domável. E se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa também sua opinião sobre tudo isso. Falou!